Bom dia, hoje é 26 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Estamos iniciando aí mais uma sexta-feira de feriado emendado, se você está na cidade de São Paulo e talvez não esteja nem trabalhando, talvez não esteja nem escutando esse episódio aqui porque você está no berço esplêndido da sua caminha dormindo. Para o resto de nós que segue trabalhando, né, os não paulistanos e também os paulistanos que estão trabalhando, vamos entrar nas notícias, já que temos uma quentíssima aqui saindo do forno. Quem diz que feriado em São Paulo não rende notícia para mercados financeiros. Gol entra com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa informou que o processo tem um compromisso de financiamento de 950 milhões de dólares. Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre isso. Também vamos falar sobre Porsche versus Ferrari, um assunto aí bem tangível para a sua realidade. A ação alemã perdeu 20% em um ano, enquanto a italiana sobe 50%. Qual que é a principal diferença entre as duas? Você vai poder me falar. E também uma última aí para encerrar a sua sexta-feira com grande alegria e animação. Funcionários insatisfeitos custam 8,8 trilhões de dólares em perda de produtividade no mundo. Vou olhar para o editor-chefe da Bloomberg Linha, Marcelo Sacati, que está aqui ao meu lado, e talvez vocês escutem a participação dele com digitações no teclado. Eu vou falar aqui a reação em tempo real dele quando eu ler essa notícia. No mais, inclusive, se você quiser prestigiar aí o grande trabalho que Marcelo Sacati faz no site da Bloomberg Linha, basta você seguir a gente em todas as redes sociais, porque assim você consegue ter acesso a tudo que é publicado por lá. Estamos sempre de olho nas últimas notícias para você ficar informado. Também não esqueça de se inscrever aqui no podcast e de seguir a gente lá no canal do Zap Zap. É só pegar o link aqui na descrição do podcast para olhar aí o que o nosso time de social media prepara para você. No mais, vamos às notícias. A Gol anunciou na tarde desta quinta-feira que a empresa e as suas subsidiárias entraram voluntariamente com um pedido de Chapter 11, que é o equivalente à recuperação judicial no Brasil, lá no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, o Tribunal de Nova York. A empresa informou que o processo tem compromisso de financiamento de 950 milhões de dólares de membros do grupo de credores da Abra, que é a holding que controla a Gol e a Avianca, na modalidade de Debtor in Possession, ou DIP. Esse financiamento ainda está sujeito à aprovação judicial. Segundo a Gol, vamos abrir aspas para a Gol, a companhia vai buscar acesso a esse financiamento como parte da audiência do primeiro dia com o Tribunal dos Estados Unidos, prevista para os próximos dias. O financiamento está sujeito à aprovação e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, vai fornecer liquidez substancial para apoiar as operações que seguem normalmente durante o processo de reestruturação financeira, fecha aspas, tranquilizando você aí, viajante que tem uma passagem da Gol comprada. A informação de que a empresa pretendia entrar com o pedido de Chapter 11 foi antecipada pela Bloomberg News na quarta-feira. No dia 10 de janeiro, a notícia de que o Grupo Abra discutia a reestruturação da sua dívida com credores também foi antecipada, gerando aí uma queda substancial das ações da Gol na Bolsa Brasileira. Depois do anúncio aqui da entrada realmente no Chapter 11, as ações da Gol caíam mais ou menos 2,5% na B3. O Chapter 11 é um processo que permite às empresas levantarem capital, reestruturar as finanças e manter as operações funcionando normalmente. A Latam, para você ter uma noção, entrou com o Chapter 11 em 2020, com o processo sendo concluído com êxito em 2022. E aí você pode me perguntar, mas por que raios que está entrando com essa quase recuperação judicial aí lá nos Estados Unidos e não está fazendo isso aqui no Brasil? Pois, segundo a própria Gol, a maioria dos credores da Gol está lá nos Estados Unidos. Então faz mais sentido eles entrarem com essa recuperação judicial por lá. A empresa informou que vai utilizar esse pedido para reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo. Ao mesmo tempo em que busca essa reestruturação das dívidas com os credores financeiros, a Gol também tenta negociar com as empresas de leasing, que são as empresas que fornecem as aeronaves para ela. Ao final do terceiro trimestre de 2023, a Gol reportou uma dívida bruta de 19,5 bilhões de reais, sem contar com bônus perpétuos, dos quais 11% de curto prazo. A dívida líquida era de 18,5 bilhões de reais.
Quando a Volkswagen realizou o spin-off da unidade Porsche do seu grupo no final de 2022, investidores tinham visões de que a ação da empresa no mercado iria rivalizar com as da Ferrari. O sonho, no entanto, assim como muitos dos seus, faltou plural, ainda não se tornou realidade. E alguns investidores duvidam que isso vá acontecer. No entanto, você acredite no seu sonho. O da Porsche aqui parece que ainda está caminhando a passos lentos, mas você pode estar mais próximo do que você imagina. Enquanto as ações da Ferrari subiram mais de 50% desde o início do ano passado, as da Porsche caíram cerca de 20%, levando seu valor de mercado para mais próximo da sua antiga controladora e bem longe da diferença que já foi de 40 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, o indicador de preço-lucro da Porsche caiu para menos de um quarto do da Ferrari, pressionado por uma desaceleração na China, que por muito tempo foi o maior mercado da Porsche, veja você, e também por problemas na produção que afetaram o lançamento de modelos-chave. As perspectivas para 2024 também não estão animadoras, com a Porsche informando aos analistas na semana passada que o volume de vendas provavelmente será estável. Você está mais Porsche ou mais Ferrari em 2024? Me conte. A Porsche vai se concentrar no crescimento orientado para o valor em um nível de vendas estável, segundo a empresa, em resposta ao e-mail da Bloomberg News. Segundo eles, estão lançando as bases para o futuro e atualizando 4 das 6 linhas de modelos. Logo após a oferta pública inicial, o IPO, a avaliação da Porsche fixou o preço das ações com um índice preço-lucro futuro de cerca de 20. Esse índice preço-lucro aí é o que os analistas usam para saber se o preço de uma ação está considerado barato em relação ao que pode entregar no futuro. E esse índice preço-lucro está semelhante a de outras marcas de luxo, como da LVMH, mas distante das da Ferrari. O preço e um rally inicial nas ações foram alimentados em parte pela venda de ações da Volkswagen por detentores da Volkswagen e compra de ações da Porsche, bem como por investidores automotivos em busca de sucessos semelhantes aos vistos com a Ferrari. Marcelo Sacadi, eu tenho uma pergunta para você. Você está satisfeito com o seu trabalho? Eu estou muito satisfeito. Você está falando isso porque você sabe que os nossos chefes escutam esse podcast ou porque você realmente está satisfeito? Talvez sejam questões relacionadas, mas não necessariamente uma depende da outra. Perfeito. Fica então esse recado aí do editor-chefe da Bloomberg Linha, pois funcionários insatisfeitos custaram às empresas americanas um valor estimado em 1,9 trilhão de dólares em perda de produtividade. Quer dizer que tanto ele quanto eu não estamos gerando perdas de produtividade para a Bloomberg Linha, já que estamos satisfeitos. Isso de acordo com uma pesquisa da Gallup, né? A perda de produtividade aí, não o que eu e Sacadi sentimos, que atribuiu um preço à infelicidade no local de trabalho. Até bate meu pé aqui. O número se deve ao fato de que mais americanos se sentem distantes dos seus empregadores após a pandemia. Uma medida de engajamento nas pesquisas da Gallup vinha aumentando constantemente há uma década, mas atingiu o pico em 2020. As mudanças dos últimos anos reduziram a satisfação no local de trabalho, já que mais funcionários afirmaram não saber claramente o que se espera deles, sintoma que reduz o engajamento. Os riscos são altos para as empresas, porque uma força de trabalho engajada aumenta a produtividade, o que ajuda a impulsionar as vendas e o lucro. Conectar-se melhor com a equipe também aumenta a retenção de funcionários. A pesquisa mostra um quadro sombrio da força de trabalho nos Estados Unidos. Apenas 1/3 dos entrevistados disse estar engajado em seu trabalho, enquanto metade diz fazer um esforço mínimo, a famosa tendência quiet quitting. A Gallup calculou o custo da produtividade reduzida, estimando o impacto do valor em dólares de um funcionário não engajado e extrapolou esse valor para a população ativa. O impacto geral na economia global totalizou um valor estimado de 8,8 trilhões de dólares, segundo a empresa. Para remediar essa questão, o Harter, que é autor de diferentes livros sobre gestão, sugeriu reuniões semanais individuais e orientação sobre como trabalhar com os seus colegas de trabalho. Eu, particularmente, não sei se reuniões semanais individuais iriam me ajudar a ter mais motivação. Eu iria pelo caminho contrário. E chegamos ao final do nosso querido podcast. Como eu tô aqui ainda com o meu problema com o meu querido computador, e eu não tô tendo um acesso muito fácil aos comentários de vocês na plataforma, eu vou encerrar o podcast por aqui mesmo e vou ficar devendo aí a leitura dos comentários.
Desejo a todos um ótimo, excelente final de semana e a gente se vê aí na segunda-feira. Um grande beijo a todos.